Porque quando tu vieres por tua igreja, a tua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Que o Senhor possa reinar em nossos corações e juntos cantaremos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, declara isso. Não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que nesse domingo, mais uma vez, recepcionamos a todos. Hoje, 26 de julho de 2020, domingo pela manhã, direto aqui de Moreno, Pernambuco. Estamos
então recepcionando a todos os irmãos e ouvintes nessa manhã de escola bíblica dominical, de estudo bíblico, de adoração, de louvor ao nosso Deus. E aí eu já te chamo para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho com oração, orando a Deus para que Deus continue ajudando a sua igreja, inspirando, de forma aí que possamos sentir a inspiração do Santo e Doce Espírito de Deus. Então vamos orar. Senhor bendito e Deus, nesta manhã nós estamos em Tua presença porque cremos perfeitamente que o Senhor se faz presente, nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Assim, ó Deus, pedimos a continuidade para que o Senhor continue nos ajudando, inspirando, e que o Teu Espírito, de fato, ó Deus, fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir diariamente a Tua voz. Assim, ó Deus, no nome precioso de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue auxiliando e ajudando a todos os enfermos, necessitados, a este Brasil, com todos os problemas e obstáculos que existem. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua ajuda, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Assim nós oramos nesta manhã, pedimos um momento de continuidade e inspiração da Tua santa e doce presença. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, desde já, todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Mais uma vez, nós temos aí alguns irmãos pelo Instagram, temos alguns irmãos pelo Facebook, e queremos pedir aos irmãos aí que possam levantar da cama, se há quem esteja dormindo aí, acorda, porque é escola bíblica dominical, 10 horas da manhã. Então, vamos lá, irmãos, vamos para a nossa escola bíblica dominical nesta manhã, e logo mais nós falaremos então sobre a oportunidade de decidirmos a reabertura do templo nesse mês de agosto. Então, se Deus quiser, estaremos aí interagindo com os irmãos nessa abertura. Quero já chamar a sua atenção para que a gente possa então fazer aí a leitura bíblica que se encontra no texto. Ainda nós estamos trabalhando Colossenses, e aí eu tinha pulado um pouco essa parte de Colossenses, adiantado um pouco, mas eu quero completar com os versículos 1 ao 4 do capítulo 3 de Colossenses. Vamos lá? Que diz assim: para os irmãos que porventura não viram domingo passado, tem a oportunidade de ver pelo YouTube, Instagram e Facebook as outras lições, e vão ver que esse capítulo 3 ele é bastante interessante. Parece ser repetitivo, mas não é, de forma que ele segue uma sequência. E aí nós vamos trabalhar esses 4 versos para que a gente complete de fato o capítulo 3, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados
com Ele em glória.
Muito bem, irmãos. Vamos continuar então nosso momento aqui de estudo da palavra de Deus. Nós percebemos que alguns irmãos entraram agora, e para os irmãos que entraram agora, nós estamos fazendo a leitura do texto de Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Nós tínhamos, domingo passado, trabalhado Colossenses, capítulo 3, 5 ao 14. E ele bem vai definindo aí quais são as obras malignas da carne e as obras benignas do Espírito. E aí a gente tem esses dois caminhos apresentados. Mas Colossenses capítulo 3, verso de 1 ao 4, é interessante a gente não passar desapercebido com relação a isto aqui, porque esses primeiros momentos aqui que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui os irmãos em Colossos ali, da igreja, é um momento em que a igreja precisa entender suas origens, sua base. Às vezes eu quero fazer essa introdução aqui, porque às vezes, irmãos, a gente percebe quantos irmãos não têm fundamento, não é? E quando eu falo irmãos, eu estou falando no âmbito geral. Eu não estou falando propriamente da Primeira Igreja Batista em Moreno, mas do âmbito universal, geral. A gente percebe o quanto falta fundamentação em muitos irmãos. Esta fundamentação faz deles crentes, sim, crentes porque creem em Cristo, mas vulneráveis. Crentes que não têm fundamento e, ao não ter esse fundamento, se tornam fracos, vulneráveis por desconhecer a palavra. Não esqueçam que a palavra de Deus já nos adverte de que Deus, Ele disse que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Então, por não conhecer a palavra de Deus, é que erramos. E aí, esse desconhecimento faz a gente ficar aí no mundo da ignorância. Ignorante é diferente de bruto, de brutalidade. Bruto é aquele que é violento. Aquele que é ignorante é aquele que desconhece o conhecimento. E aí a gente tem aí grosseiramente uma distinção entre um e outro. E aí a gente tem, às vezes, uma pessoa, ele pode ser bruto e pode ser violento ao mesmo tempo. Aliás, ignorante. Pode ser ignorante e pode ser bruto, né? Violento. Como ele pode ser ignorante e não ser bruto? Como ele pode ser bruto e não ser ignorante? Quantas pessoas têm conhecimento, detêm, às vezes, determinados conhecimentos e, às vezes, até é referência de pensamento, de pesquisa, é referência de capacidade intelectual de estudo, mas, ao mesmo tempo, é bruto, é violento, né? Tem muitas pessoas assim na nossa sociedade. Como tem muitas pessoas que são brutas, violentas, mas não são ignorantes. Conhecem bem as coisas, sabem bem do que trata determinadas coisas, e aí, por fim, são brutos ou são violentos porque a natureza dele, né, é de brutalidade, enquanto detém muito conhecimento. Por outro lado, às vezes nós temos uma pessoa que não é violenta, ao mesmo tempo pode ser ignorante. Então, nessa diferença aí,
temos a razão pela qual o próprio apóstolo Paulo está explicando aí os irmãos, no caso ali em Colossenses. Ele está explicando da necessidade dos irmãos estarem ali com basamento, com alicerce profundo em Deus. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque muitos às vezes não compreendem a palavra e por não compreender a palavra erram e fazem tudo tortuoso, erradamente. E aí isto gera um problema grande para a igreja e para a sociedade. Ao mesmo tempo que a gente precisa aqui nessa manhã esclarecer. Mas vamos lá, sem muito arrodeios. O apóstolo Paulo fala de que é necessário que a igreja esteja então morta, ela esteja então crucificada, sepultada com Cristo. É uma linguagem figurada do apóstolo Paulo para expressar a continuidade de um processo pelo qual todos nós devemos passar, que é o processo de morte do velho homem e reviver uma nova vida num novo homem em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que ele diz que os homens ou aqueles que declaram ser seguidores de Cristo devem estar mortos. Morto para os seus próprios desígnios, morto para os seus próprios anseios ou a sua própria vida comum. Ele está dizendo que ela não será mais prioridade. Prioridade será Cristo. Então, perceba então a alternância de valores, ou a alteração, melhor dizendo, porque a alternância dá a entender de ondulação, mas a alteração de valor que é dada agora pela Escritura. É dado o seguinte, que não é mais importante você, mas Cristo que vive em você é muito mais importante do que tudo que há nesta vida. E aí, eu já falei em algumas outras ocasiões, vou repetir aqui, é importante a gente saber disso, porque no bico da pirâmide vai estar justamente Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. Lá no bico da pirâmide, Cristo Jesus é que de fato ele é o topo, né? E depois vem aí escalonado de cima para baixo aquilo que pertence à nossa vida, como família, igreja e assim vai, não é? Nosso trabalho, as nossas atividades aqui nessa terra. Então, as prioridades elas ficam em segundo plano, porque lá no bico da pirâmide só há espaço para um, e esse um se chama Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a prioridade é Jesus. Então, se não for Jesus, não adianta. Não houve de fato uma morte que fosse comprovadamente vista ali. E essa morte aí ele está dizendo da vida humana, dos interesses humanos, da ambição humana, dos sonhos humanos, daquilo que desejamos acima de tudo para esta vida, como fama, sucesso, dinheiro, posição social, a influência, riqueza, celeiros abastecidos, coisas desse tipo. Então, é isso que, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo, que isto não é mais a prioridade daqueles que seguem a Cristo. A prioridade dos que seguem a Cristo é, de fato, Cristo. E quando nós, assim, observamos que a prioridade aqui é revelada, segundo Paulo, daqueles que estão em Cristo, passa então a vigorar
os anseios, desejos, prioridade, propósito de Cristo. E qual é a prioridade de Cristo sobre vós? A prioridade de Cristo sobre vós agora é que você seja um instrumento de Deus na terra, que você seja uma bênção, que você seja um abençoador das bênçãos divinas e que através de você se testemunhe e se veja o grande, precioso, magnífico amor de Deus. Que através de você se veja então aquilo que nenhum homem pode fazer, que é a transformação de vida. Isso que vai alicerçando a igreja. A igreja vai sendo alicerçada na presença marcante, na palavra de Deus e também no testemunho. Não é? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que muitos leram, né, esse livro e ficaram, não é, bastante impactados com ele. No meu lugar, não é, o que faria Jesus, ou o que faria Jesus se ele estivesse agora no meu lugar para tomar algumas atitudes. Então, você fazer a pergunta, não é? Se Jesus estivesse agora, naquele momento, qual seria a reação de Jesus? Qual seria a resposta de Jesus? Qual seria o momento ali que Jesus iria focar, iria agir? E isso, na verdade, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente às vezes toma algumas atitudes impensadas. Isso todos nós, todo ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário que essa parte se faça, então, morrer, que ela morra e que, de fato, possa nascer as atitudes de Cristo. Levando em consideração isto, irmãos, é importante a gente aqui, então, observar que uma coisa vai atrelando a outra. E à medida que uma coisa vai atrelando a outra, a gente então percebe a grandeza do ensinamento bíblico para as nossas vidas. E uma das coisas que esse texto vai atrelando é que ele está dizendo que se não morrer em Cristo, então não fez nada. Ou seja, ainda que faça boas ações, ainda que faça qualquer tipo de benfeitoria, de ação social, de benefício ao seu próximo, que seja aí um grande beneficiário de terceiros ou do seu próximo, como queira, de parentes, de familiares, como seja. Mas não adianta. É aquela visão de que as obras sem a fé é morta, diz a Bíblia. Mas essa fé que ele está dizendo é a fé embasada e cheia de atitude de transformação. Então, se não tiver atitude, se não tiver consolidação, se não tiver fundamento, se não tiver consciência de que você é um crente e que o crente tem atitude diferente, que o crente, de fato, deixa predominar o Espírito Santo e não as atitudes humanas, é que, de fato, fica difícil de entender estas coisas. Então, a gente precisa entender que quando uma pessoa morre, morre por completo. Quando o médico diz assim, houve falência múltipla dos órgãos, todos os órgãos estão morrendo. Então, vamos testar agora o último deles, que seria o cérebro. É assim que funciona a medicina. Aí vai lá e vê que o cérebro não responde mais. E aí o que é que se faz? Ele diz assim, então temos que desligar os aparelhos, porque os aparelhos aí estão trabalhando em vão, porque não há mais vida, nem como reagir àquela vida. Então se desliga o aparelho e se cede o lugar para outro que precisa daqueles aparelhos. É assim que funciona. E aí o que é que acontece?
Depois que se desliga o aparelho, aquele que estava ali vai para onde? Para o caixão. E no caixão, ele não ouve mais a ninguém, ele não fala, ele não vê, ele não responde, ele não chora, porque não tem sentimentos, não há mais a vida. E aí segue o processo natural da morte, que é o quê? Apodrecer. E para não apodrecer ao próprio relento da vida, então a gente enterra. É por isso que a gente enterra. Por quê? Porque a carniça, ela se torna imunda, além de imunda, é prejudicial, vai estar cheia de bactérias para os que estão vivos. E é por isso que é enterrado, para que a terra absorva. E aí não haja proliferação disso aí para os que estão vivos. Então esse é o processo natural da morte. Então, o processo natural da morte, aqui figurado, é que você, ao compreender que Cristo, de fato, é o seu verdadeiro mestre, professor, ensinador, é o seu espelho, é o seu guia, é o ápice da sua vida, então você passa a desconsiderar tudo que você então fazia, o que você andava fazendo, ou fazia ou não fazia, e passa a considerar agora tudo que ele pede para que você faça. É isso aí. Então você passa a viver em cima daquilo que ele ensina, em cima daquilo que o mestre está ensinando, ou o grande professor, Senhor dos professores, grande doutor, PhD, pós-PhD e reverendíssimo, seja qual for aí os pronomes de tratamento que você queira dar, mas é isso aí, não é? Por quê? Porque ele é o ápice da nossa vida. Então, se ele é o ápice, então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora, uma coisa também interessante que está aqui atrelada ao que o apóstolo Paulo está dizendo, à medida que eu morro e passo a viver com Cristo, morre também a mortalidade da minha vida. Está me entendendo onde eu quero chegar? Vê como o texto é grandioso. Ele está dizendo que, à medida que eu vivo com Cristo, glorioso serei com Ele. É o que o texto está dizendo. Por quê? Porque ele está dizendo que à medida que Cristo se manifesta em mim as obras que há nele. E quais são as obras que há nele? As obras de vida eterna. E as obras de vida eterna são as obras que não têm fim, que a traça, a ferrugem, nem o ladrão pode roubar, e são as obras benignas, que não há quem possa destruir ou impedir. Então, as obras de Cristo, as obras do Deus vivo, eterno, são obras benditas e benignas, nas quais ele pede para que eu e você possa agir como tal. E aí as obras passam a ser benignas e benditas também em mim. E assim veremos a glória de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus trabalhando no meu ser e me imortalizando, me mostrando o que é a imortalidade, me mostrando o que é o mundo espiritual. Na verdade, o texto está dizendo que a carne morre e o espírito passa a viver como deveria viver desde o início. Vai lá agora para o jardim do Éden. Ele vivia lá com toda a autoridade que Deus lhe deu de vida eterna. Mas com a desobediência, então o texto criacionista diz o que do Gênesis? Que ele caiu e sobre ele veio o castigo pelo qual
ele mereceu, que seria a desobediência, a afronta às leis daquele que estabeleceu o universo e a terra. E aí, portanto, vem as dores de parto da mulher, o trabalho dos homens, o desgaste e então a mortalidade. Nesse contexto todinho, então o apóstolo Paulo está trabalhando aqui na visão de Cristo para que eu e você perceba a grandeza do que Paulo está dizendo para a igreja ali e para a igreja atual. Não mudou nada. A atitude de crente, que era a atitude de um crente em Cristo Jesus na igreja primitiva, deve ser a mesma atitude de um crente na igreja atual, na igreja contemporânea do século 21. Não altera, porque a Bíblia é inalterada. Ela é uma palavra firme, forte, eterna, cujo fundamento dela alicerça a vida daqueles que nela creem, ou creem na palavra. E assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela está onde? Firmada nas palavras de vida eterna, cuja vida eterna foi estabelecida por quem? Por aquele que venceu a morte e vivo está. Veja aí a sincronia perfeita de um testemunho apostólico no qual fundamenta e declara a igreja, dizendo que a igreja não pode simplesmente levar a vida com a Bíblia debaixo do braço, mas que a igreja tem que levar a vida com a Bíblia no coração, nas entranhas, na alma, na consciência, para que ela de fato seja transformada em espírito e em verdade, para que ela adore a Deus em espírito e em verdade. Caso contrário, será aí a meio termo, em espírito ou em carne, em verdade, em carne, ou em espírito, em carne, e aí vai embora. A igreja não está fundamentada nessa mistura. A igreja está fundamentada, então, na verdade expressa da Escritura, que diz que sim é sim e não é não. Muito embora alguns achem ou tentem achar meio termo no contexto atual de uma geração tão difícil, tão cheia de relativismo, de dificuldade, de tudo é relativo, mas a Bíblia diz que não há relativismo aqui. Seja a vossa palavra sim, seja a vossa palavra não. Ou é crente ou não é crente. É por isso que eu sou defensor, e aí podem me chamar de antiquado, podem me chamar de arcaico, pode me chamar de retrógrado, pode me chamar do que quiser, mas eu continuo dizendo que eu não concordo, eu não estou jogando pedra em ninguém, é uma opinião minha, do pastor Alexandre. Eu não concordo, por exemplo, uma igreja montar lá um bloco de carnaval e sob o pretexto de evangelizar no carnaval. Tem os dias do ano todinho para a igreja evangelizar. Tem os dias do ano todinho para a igreja evangelizar aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, em 365 dias, aí o cidadão não quis ouvir, não é? Ou ele não ouviu. Aí vamos colocar lá, o carnaval é 4, 5 dias. Então, 360 dias ele não ouviu, não quis ouvir. Em 4 dias, ele vai ouvir no meio de um barulho, de um bloco, de um trio, de uma algazarra, enquanto ele, às vezes, até no silêncio, ou até mesmo no momento bem separado, ele não ouviu, ou não quis ouvir, ou não quis aceitar. É interessante que a gente observe estas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo se encarrega de fazer o trabalho. Então, se eu evangelizo uma pessoa agora,
Então a palavra não volta vazia, ela vai ficar no coração daquela pessoa, e para onde ela for, aquela palavra ecoa como um eco profundo no vale, fica ecoando. Aí talvez você possa até me dizer, mas pastor, teve muitas pessoas que se converteram lá no carnaval. Num dia lá, a gente evangelizando se converteu. Sim, mas muitas dessas conversões foi fruto de evangelizações lá atrás. E muitas dessas conversões, às vezes, é retorno, é crente desviado, é crente que estava, sabe, em desobediência, um pé na igreja, um pé fora. Era aquele que nasceu num lar crente, mas nunca quis compromisso com a igreja. Às vezes a mãe insistia para ir para a igreja, ou o pai, ou às vezes tinha uma avó, um parente. Muitas desses testemunhos a gente tem ouvido, não é? Deles que, por exemplo, no meio de um carnaval, lá, ele sentiu aquele desejo de olhar, olhou, passou em frente a uma igreja evangélica, olhou e disse, aqui não é meu lugar. Aqui não é mais para mim. E dali em diante ele saiu dali e dia seguinte ele se encontra numa igreja e lá reconcilia-se, se encontra com seus irmãos ou com uma nova comunidade e então passa a ter uma vida afirmada ali em conjunto com os irmãos. Então isto é uma situação em que a gente precisa avaliar. A igreja de Cristo não precisa de alguns artifícios para que ela possa falar de Cristo. Ela tem que ser sim ou tem que ser não. Então, a igreja de Cristo, ela precisa falar do amor de Deus em todo e qualquer lugar. Mas ela não precisa, por exemplo, se vestir de palhaço para falar lá no circo do amor de Deus. Eu creio perfeitamente que há estratégias que a igreja use para poder, então, falar do amor de Deus. E muito mais forte do que isto, para que a gente não fuja o contexto da palavra, muito mais forte do que isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a evangelização aqui começa a partir do meu ser, da minha mudança, da minha base, da minha atitude, do meu procedimento. Tem tanta gente com a Bíblia na mão, mas não tem procedimento, está pregando, mas o que está do lado de lá diz que não dá para se converter, porque ele não vive nem o que ele mesmo prega. Então é preciso a gente ter aí uma igreja consolidada. Se de fato a gente tivesse uma igreja, assim, pela quantidade geográfica do nosso país, a quantidade de pessoas, a gente tivesse uma igreja consolidada, com certeza a gente teria um número muito grande de evangélicos ou de crentes que tinham morrido de fato com Cristo e ressuscitado com Ele. E aí teriam uma vida abundante no Espírito. Perceba aí que a exigência do apóstolo Paulo é que a igreja tenha uma vida abundantemente no Espírito e não uma vida abundantemente na carne ou abundantemente na carne e no Espírito, dividida em muitos momentos. Não é isso que a igreja ela precisa mostrar. Ela precisa mostrar aí a ressurreição de Cristo Jesus. E é por isso que ele faz esse elo direto com a morte, com o caixão, com a terra, com o defunto. Aquele que morreu não vive. Aquele que morreu está sepultado, não ouve, não fala e cheira mal. Mas aquele que vive novamente, ou foi ressurreto, ele foi ressuscitado em Cristo. Então ele passa a ter a natureza, ele passa a ter o toque, ele passa a ter aí o toque do Espírito de Deus que lhe tocou e lhe deu vida novamente. Então ele passa a ter a mente de Cristo e não a mente do qual foi sepultado o primeiro homem. Então, faça-se morrer o velho homem e passe
a viver o homem ressurreto, o homem nascido por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Então, a gente vê aí que é doutrina, que é base bíblica para os crentes. Por quê? Porque aí a gente não cai nos problemas que nós mesmos, às vezes, pregamos ou combatemos. Quais, pastor? Aqueles que nós pregamos. Os homens são sujeitos à feitiçaria, à enganação, à corrupção. Os homens são sujeitos aos erros, à falabilidade, ou seja, são falhos. Os homens são sujeitos a qualquer tipo de ignomínia, diz a Bíblia. Os homens são sujeitos à errância daquele que de fato merece toda a honra, toda a glória, ou seja, eles erram em adorar o Criador, eles erram por desconhecer o Criador, eles erram por não querer conhecer o Criador, e aí a gente tem aí esse monte de problema que vai ocasionando a sociedade, superstição, misticismo, um monte de coisa junta que vai impregnando a sociedade e distorcendo a sociedade para não adorar verdadeiramente a Cristo. Não é? É isso que a Bíblia está centralizando. Isto é lógico que a Bíblia está dizendo essas palavras porque essas palavras são centralizadoras em Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja. Se Ele é o fundamento, tudo está fundamentado nele. É por isso que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que segura, a pedra que fundamenta, que alicerça, a pedra que se ela cair, tudo desmorona. Ou seja, ela é a pedra que segura, que dá sustentação. Então, Ele é a sustentação da sua igreja. Ele é a sustentação da sua igreja, porque Ele ensina a sua igreja a andar como convém e a adorá-lo corretamente, para que não haja nenhuma interrupção ou glória indevida. A glória ser dada a outrem, seja lá quem for, que não for a Cristo, o Filho do Deus vivo, ressurreto e Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra. E aí, como tudo está atrelado, muito bem atrelado, nós podemos ver então e ter a percepção daquilo que Paulo está falando. Por exemplo, 1 Coríntios, eu quero que você possa aí acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 ao 57, eu tenho a seguinte explicação do apóstolo Paulo, quando ele fala que eu estou em Cristo e então passo a desfrutar das coisas eternas e das coisas benignas da ressurreição. Então, ele diz assim: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? É uma ironia do apóstolo Paulo. Ele está ironizando a própria morte com seu poder de destruição. Por que ele está ironizando? Porque agora ele tem o poder da ressurreição. Está me entendendo, irmão? É o poder da ressurreição. Aquele poder que Cristo mostrou às mulheres primeiro e depois aos discípulos.
E depois, muitos irmãos em Jerusalém, e a Bíblia diz que mais de 500 irmãos que foram curados e ressuscitados e viram Cristo ressurreto. Assim é o poder da ressurreição, assim como Lázaro viu o poder da ressurreição, assim como Talita Cumi viu o poder da ressurreição, é o poder da ressurreição, e é por isso que Paulo está ironizando a morte, dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Porque agora eu tenho a ressurreição que está comigo. Você não me pode deter, porque eu estou em Cristo, e é por estar em Cristo, então eu estou vivo. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu desfrutarei da glória da ressurreição, tal qual Ele, então, nos mostrou para que tivéssemos a certeza de que de fato Ele era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, entronizado, como está no testemunho apostólico, que é a base doutrinária, a base fundamental da igreja. Ele assentou no trono glorioso e vivo está, e governa nos céus e sobre a terra, sendo Ele o Senhor das nações, o único Senhor de tudo que Ele mesmo criou, sendo Ele a autoridade suprema de todas as coisas. Dito então aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Não compreendeis estas coisas? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê, portanto, a Jesus, está vendo o Pai eterno revelado aos judeus, revelado a Moisés, revelado a Noé, revelado a Abraão. Então está vendo o Pai agora face a face, sem cortina, sem véu. Estão vendo Ele encarnado e como cordeiro preparado para o matadouro, se apresentou então para que a sua igreja fosse comprada com o preço de sangue, e sangue do Cordeiro de Deus, que promove vida eterna. Irmãos, isso é muito melhor do que qualquer tesouro nesta terra, do que qualquer marido, mulher, filho, família, sabe, posição social, intelectualidade, qualquer outra coisa que você possa ter nessa terra, que você considere valioso, não chega aos pés do que está fundamentado aqui. Não chega. Ainda que você discorde de mim, ainda que tenha alguém nos assistindo dizendo assim: eu não concordo com você, pastor, mas não sou eu que estou dizendo. Isto é fundamentação bíblica, é fundamentação de Cristo. Então, Cristo falou que seria desta forma. A igreja estaria fundamentada nestas palavras, a igreja está fundamentada nestas palavras. Então, ironiza o apóstolo Paulo ainda. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Aí está lá no homem que é carne e é mortal. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Está aí no modo natural de vida. Estamos sujeitos às leis levantadas para controle da sociedade. E aí aquele que desobedece sentirá o poder da lei. Paulo está dizendo isso aí. E aí ele diz assim: pois para Cristo não existe obstáculo, porque ele venceu a morte e nos mostrou para o mundo o milagre de reviver, o que chamamos de ressurreição. Para os que estão aí no Instagram, irmãos, nós temos 2 minutos aí. Então vai interromper e aí a gente vai conectar, certo? Eu quero chamar aqui, dar um intervalo para poder então esperar os nossos irmãos queridos aí do Instagram, tá bem? Os irmãos do Face continua, vai ter aí um louvor de adoração
a gente faz esse intervalo rápido para que os irmãos que estão pelo Instagram possam reconectar. Eu te aguardo aí, tá certo? Nós temos aí, pelo Instagram, nós temos cerca de 17 irmãos pelo Instagram. Então, eu gostaria que esses 17 irmãos não parassem no meio do caminho, mas reiniciassem. Vamos ter o louvor aí. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, com o fruto deste novo Ok, irmãos, voltamos aí. Aqueles irmãos que estavam desconectados, eu creio agora que deu para voltar aí. Então, deixa só acompanhar aqui. Vamos lá. A gente vai então voltar para aonde paramos. E aí a Bíblia é clara quando fundamenta a igreja sobre estes valores. Esses valores, que são os valores estabelecidos da vida eterna, ou vida gloriosa em Cristo, não podem ser jamais comparados aos valores que você tem em mãos, ou gostaria de ter. Por quê? Porque esses valores são totalmente diferentes. Os valores que você tem é diferente dos valores que ele tem. Por isso que os teus caminhos é diferente dos caminhos dele. Os teus pensamentos é diferente dos pensamentos dele. Por quê? Porque os teus pensamentos é pensamentos terrenos. É pensamentos maus. É o que a Bíblia diz. Você hoje às vezes está pensando bem, mas amanhã distorce, está pensando mal. Ou muitas vezes até mesmo por algum conselho que você tomou, ou um mau conselho, você passa a pensar mal ou agir mal. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Enquanto Deus não.
Deus é perfeito e invariável. Ele nem toma conselhos, nem precisa de conselhos e, ao mesmo tempo, ele não se torna mal por alguma variação, mas ele é permanentemente bom, eterno, por isso que ele é o Senhor absoluto. Então, de fato, eu te convido a perceber a natureza real de crermos em Cristo. Quero lhe dizer o seguinte, que é muito importante ter esse embasamento, porque às vezes, talvez, a gente vê aí, por exemplo, alguém muito eufórico, muito motivado pela palavra de Deus, está muito vibrante, mas está, às vezes, muito vulnerável às heresias e às coisas do passado ou às coisas do presente. Às vezes está pregando a Bíblia, mas está fazendo diferentemente, porque ele está no mundo carnal, mortal, e ele não pensa nas coisas lá do alto. Então, se ele não está pensando nas coisas lá do alto, e ora ele pode estar pensando nas coisas lá do alto, e ora ele está pensando nas coisas daqui de baixo, ele então se torna dividido. E aí eu abro um parênteses para lhe dizer que talvez você fique embaraçado e possa dizer, mas como é que eu devo viver? Eu deixo deixar tudo o que eu tenho na vida e viver somente olhando para o alto, para as coisas de Deus e esquecer esta vida por completo? Não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, vamos voltar ao início lá. A Bíblia está dizendo que a prioridade é Cristo, o topo da pirâmide. Então ele em primeiro lugar. Então se for ele e o teu trabalho, ele é primeiro. Se for ele e o teu marido, ele é primeiro. Lamento te dizer. Se for ele e a tua esposa, lamento lhe dizer, mas tem que ser ele. Se for ele e os teus filhos, e os teus bens, e os teus negócios, ele tem que ser primeiro. Mas, quando você coloca ele em primeiro lugar, você busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, ou você vivencia normalmente, mas sem tirar o olhar daquele que é o autor e consumador e o Senhor da ressurreição. Ou seja, você passa a ter família, você passa a ter sua casa, ter sua moradia, ter seu trabalho, ter suas coisas. Você passa a ter tudo nesta vida, aquilo que você consegue almejar com honestidade, com busca, com esforço, com suor, ao mesmo tempo que você sabe que Deus é a prioridade de tudo e que tudo aquilo que você tem não vale de nada sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E aí, buscar primeiro o reino de Deus é isto. E não fazer aquela troca que a gente vê. Jesus me dá isso, que eu te dou isso. Não é? Jesus, você via Jesus, porque Jesus vai me dar casa, Jesus vai me dar carro, Jesus vai me dar prosperidade nos meus negócios, Jesus vai me dar algum poder, algum dom espiritual, e aí eu vou ser poderoso. Não é isso não, irmão. Igreja não é isso. Igreja é ser instrumento de Deus na terra. Isso, instrumento transformador, modificador, que possa testemunhar da ressurreição e da glória de Deus. Da glória de Deus em sua casa, da glória de Deus no meio da rua, da glória de Deus em qualquer lugar e lá no templo. A igreja é viva no Senhor. Então é por isso que vou dar um recado aí e com certeza vou atingir alguns logo de cara. Mas aí, se quiser continuar, pode continuar. Se não quiser, pode sair. Não há nenhum problema. Aqui a gente é bem democrático, não é? Inclusive a Bíblia diz que os batistas são democráticos. Por exemplo, você pode pregar a palavra, você pode distribuir os seus bens com os pobres e necessitados,
Mas se você não amar o seu irmão, de nada adianta. Porque tem irmão que não fala com o irmão. Tem irmão que não fala com o irmão da igreja porque ele está completamente irado ou rancoroso ou está levando rancor pelos feitos do irmão ou da irmã, né? Aí a gente vê a contradição. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos seguir aquilo que Cristo nos ensinou. A Ele pertence a justiça, a Ele pertence, então, o julgamento, e a nós pertence o perdão e seguir em frente, irmão. Segue em frente, libera perdão e segue em frente. Aí tem irmão que sai de igreja por conta disso. Tem irmão que se aborrece por qualquer coisa, aí vai lá e discorda. Ou irmão que quer uma igreja do jeito dele, quer uma igreja do jeito que ele vê, do jeito que ele enxerga, ou do jeito que ele ouviu de A, de B, de C, sem fundamentação. E aí o que acontece? Aí acontece que há aborrecimento, intriga, discórdia, divisão, não é isso? E aí, nessas discórdias, intrigas, divisões, confusão, a gente vê o amor completamente comprometido. E se o amor está comprometido, então desfaz todo o processo pelo qual não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não morri, mas estou vivo ainda com os meus sentimentos, rancores e pesares. É importante a gente observar estas coisas, porque o Espírito Santo que habita em vós é o Espírito que nos ajuda a vencer os obstáculos e a testemunhar, então, da mudança comportamental do ser. E aí a gente tem esse desafio aí. É o desafio da verdade, né? É o desafio da verdade. E aí eu sei que é dura a palavra. É dura porque parece ter duas pessoas que já saíram, viu? É dura a palavra. Quem está pelo Face aí, tem duas pessoas aí que saíram. É dura a palavra, mas é a palavra. A Bíblia diz assim, que a palavra, ela vem para corrigir os que estão errados. E todos nós erramos e pecamos e precisamos da ajuda de Deus para consertar, porque sem Deus nada somos e nem podemos fazer nada. Então, logicamente, eu quero que você perceba que esta é a realidade de uma igreja fundamentada, de uma igreja muito bem alicerçada no que é e, logicamente, sabendo para onde vai e qual é a sua missão na terra. E aí, e não simplesmente aquele, e o vento levou, né, como as folhas secas, e o vento levou. Para onde quer que o vento sopre, ele vai junto, porque ele segue todo tipo de doutrina ou ensinamento que lhe induz, ou lhe produz, ou lhe disseram. Não é assim. A Bíblia Sagrada é a Bíblia que nos fundamenta em Cristo e que procura consertar o que está troncho, endireitar o que está troncho, para que tenha vida de retidão, vida digna, e essa vida possa testemunhar Cristo Jesus, o Senhor da sua igreja. Então, a gente tem aí os grandes problemas relacionados no meio da nossa sociedade, no meio da nossa religiosidade, essas questões. Vejam aí, eu quero que vocês abram suas Bíblias no texto de João, capítulo 8, verso 21 ao 24. Hoje a gente está aí demorando um pouquinho, irmãos, até para compensar também, porque a semana quase toda aí, né? E temos a quarta-feira de oração, mas temos um intervalo grande. Então, vamos doutrinar aqui hoje, né? A gente vai, para que a gente possa, então, aí, ter esse estudo agora pela manhã. E a gente continua dizendo,
Em João, capítulo 8, versos 21 ao 24, nós temos aí a seguinte expressão de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo para os religiosos da época. Jesus disse assim, Jesus disse outra vez, eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão de seus pecados. Ele está dizendo para os judeus, para onde eu vou vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram, ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Foi uma pergunta. Jesus continuou, vocês são daqui de baixo e eu sou de lá de cima. Veja aí como os textos estão harmonizando-se, completamente harmoniosos. Vocês estão aqui embaixo pensando em tudo que está aqui embaixo. Eu sou de lá de cima e estou pensando nas coisas de lá de cima. Assim ele diz para a igreja, igreja, pensa nas coisas de lá de cima, para que possas estar em contrição, em comunhão, em koinonia com teu Deus. Igreja, pensa primeiro nas coisas lá de cima e as demais coisas serão acrescentadas. Não fica se autoiludindo, fazendo um ponto exclusivo de alguma coisa, achando que já está no céu. No céu estão aqueles que nasceram de novo, aqueles que morreram em Cristo e ressuscitados foram com Ele. No céu está os santos que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Para isso lavaram a sua boca, os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, a sua mente, as suas atitudes. Lavaram todo o seu ser e passam a ter, assim, atitudes do Espírito Santo, no qual não brilha o meu eu, mas brilha o brilho de Cristo que habita em vós. E aí, então, passas a ser a luz do mundo, o sal da terra, passa a ter aí essas naturezas aí primordiais que a Bíblia fala do fundamento principal da igreja. Então, disse Jesus para os judeus, vocês não vão poder ir para lá, porque vocês estão pensando nas coisas daqui e não querem ouvir. Aí, que palavra dura, veja, que palavra dura ele falou, não querem ouvir. Se não querem ouvir, vão ficar pensando nas coisas daqui e morrerão. Mas a partir do momento que me ouvirem, vão pensar nas coisas lá de cima e vão então viver, terão vida eterna. Terão então aí a gloriosa ressurreição prometida para a igreja lavada pelo sangue daquele que remiu a sua igreja. Está percebendo, irmão? Que isso não tem valor financeiro, não se pode comparar com valores dessa terra, não se pode trocar isso, não se pode, então, aí, harmonizar com o valor da terra, com as coisas da terra. Por quê? Porque eles não estão no topo da pirâmide, nem podem estar. O dinheiro, a influência, o sucesso, sabe, não podem estar no topo da pirâmide. No topo da pirâmide da igreja só está Cristo. Cristo é o topo, Cristo é o ápice, Cristo é aquele que está lá. Ele está sozinho, não pode disputar com coisa alguma. Entendeu? Quando você disputa ele com a sua família, com o marido, com a mulher, com o sucesso, com o dinheiro, com os prazeres, seja o que for, você está ali disputando no patamar mais elevado da sua vida ou mais elevado da sua espiritualidade. Não pode, então, ali haver nenhum tipo de conflito. O seu comportamento de adorador, o seu comportamento aí espiritual é que Cristo é maior do que todas as coisas e nele, portanto, está a soberana vontade de tudo e de todos. Então, é a palavra. Se você talvez não goste dessa palavra, aí é uma questão pessoal. Eu estou falando que a palavra é assim.
É ela que é assim, que fundamenta a igreja. Por isso que eu estou dizendo que se alguém me achar antiquado, sei lá, sabe, muito arcaico, talvez é um direito que lhe assiste. Agora, é um problema aí porque você está chamando a Bíblia também de arcaica. Você está chamando a Bíblia de antiquária. Né? Um antiquário, ela não é uma peça de museu. Ela é a palavra de Deus que se renova manhã após manhã, viva e eficaz, forte e poderosa, que serve para todo ser humano. Invoca a mim e eu te mostrarei no dia da tua angústia quem de fato eu sou. Esta palavra não muda. Esta palavra não tem como mudar. Ainda que você queira mudar, ela não muda, porque todo aquele que invoca o Senhor no dia da sua angústia, ele vê o Senhor se manifestando. Então, do mesmo jeito, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são em Cristo. E por fim, eu quero aqui terminar esse estudo para que a gente possa aí nesta manhã dar uma pausa e à noite nos encontrarmos para darmos continuidade a esse momento de inspiração, de continuidade, sabe, irmãos? Então, é por isso que a gente deve, então, estar bem atento às coisas que fundamentam a igreja. Então, não adianta a igreja ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Não adiantou. Ela precisa estar salva em Cristo. Pastor, quem é que está salvo em Cristo? Salvo em Cristo é todo aquele que tem Cristo como Senhor absoluto e que está no topo da sua vida, sendo Ele o comandante, sendo Ele o professor dos professores, sendo Ele o teu guia, sendo Ele o Senhor absoluto, que Ele de fato fala e você obedece. É aí que está a ordem natural das coisas. E aí sendo Ele o Criador e você a criatura, e não o inverso. Você determinando, você mandando, você dizendo e acontecendo, ou fazendo do jeito que você quer fazer. Não é assim. A ordem funciona como registra a Bíblia Sagrada. Ele ordena, e tudo que ele ordena se cumpre, se faz, porque os seus propósitos não podem ser interrompidos. Eu vou suspender por aqui.